Olá, turminha do primeiro e segundo ano. Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. O nosso assunto de hoje é texto informativo. Nós vamos estudar um pouquinho sobre texto informativo. E o que é que a gente vai aprender? Nós vamos conhecer e identificar as principais características de um texto informativo. Para que serve e onde a gente pode encontrar os textos informativos. Antes a gente vai fazer a correção do desafio que eu deixei para vocês na aula passada, lembram? Que foi grafemas e fonemas? Então, qual é a primeira letra que eu vou colocar ali, ó, na palavra bote? É a letra B ou é o P? É o ban ou é o pan? Letra B, formei a palavra bote. Agora na palavra farinha, eu vou colocar um V ou F? Vamos ver? F de farinha. Olha só, agora eu tenho ali o pote. Como é que eu vou colocar agora ali aquela primeira letra? A letrinha ali, ela aparece com a letrinha de cima, a letra que eu vou colocar ali, não é? A boquinha ali, ó, é bem parecida, mas eu tenho que prestar atenção ao som, ó. Pote, pote, pan. P, olha, letra P, tá certo? E por último, varinha, varinha ou farinha. Aqui agora eu tenho varinha, então letra V. Letra V, então, para quem acertou, para quem fez a atividade, muito bem, vocês estão todos de parabéns. Agora observem bem essa imagem. Que animal é esse? Que animal é esse que eu tenho aí? Vocês conhecem esse animal? Conhecem? É um pássaro, isso mesmo, ele é um pássaro. Isso, ele tem penas, né? É um pássaro. Mas que pássaro é esse? Vamos descobrir que pássaro é esse? Esse é o chechel. Olha só, esse pássaro é o chechel. E para saber informações sobre ele, eu trouxe para vocês um texto informativo. Nesse texto que eu tenho aí para vocês, a gente vai descobrir algumas características desse animal, tá certo? Nesse texto informativo, eu tenho lá em cima a palavrinha chechel. Ó, vou colocar de novo para vocês verem, ó. Chechel é o nome do pássaro, tá certo? E esse texto aí informativo, todo o texto informativo, ele traz o título, ele traz o que tem, o conteúdo da informação que a gente precisa, ele traz imagens, né, que é para a gente ler e conhecer também, para a gente ver nas imagens o que é que a gente está conhecendo. Ó, imagens. E também tem o autor desse texto, que foi Gabriela, tá? A autora desse texto é Gabriela. Então, esse é um texto informativo, essa é a estrutura de um texto informativo. O título, as imagens e o corpo do texto, tá certo? Então, o texto informativo, também chamado de texto de informação científica, tem por objetivo apresentar saberes baseados em estudos e pesquisas. Então, nesse texto aí que a gente vai ler daqui a pouquinho, ele tem um estudo científico. Foi feito pesquisas para poder se chegar nesse texto. Normalmente, o texto verbal informativo, ele é acompanhado de fotos, como eu já mostrei aqui para vocês. E onde é que a gente encontra esse tipo de textos? Em revistas, em jornais, nos livros e em vários outros meios de comunicação. E aí a gente tem o texto chechel. Vamos ler o texto? Ó. O chechel é um pássaro que, quando canta, levanta sua cauda e mostra suas lindas penas amarelas. Além de cantar, ele imita o som de outras aves e até de mamíferos como a ariranha. Ele come frutas e sementes, faz seu ninho perto dos rios. Para proteger seus ovos, ele escolhe galhos com formigas e vespeiros, onde faz seu ninho em forma de saco. Vários casais fazem seus ninhos na mesma área.
Por ter uma cor e um canto bonito, o chechel muitas vezes vai parar nas gaiolas. Então, nesse texto aí que a gente acabou de ler, ele traz informações como o que o chechel come, como é que ele faz o seu ninho, como é que ele canta imitando o som de outros animais, né? A forma de como ele faz o ninho. E aí, por ele ser um pássaro bonito e por ele gostar muito de cantar, algumas pessoas o caçam e colocam na gaiola. Mas aí, eu como sou muito curiosa, eu fui pesquisar mais um pouquinho sobre o chechel. E aí eu descobri que aqui no Brasil, eles vivem na região central, no Mato Grosso do Sul, Goiás e na Bahia. Olha que informação importante. Eu também descobri que os machos, eles podem medir de 27 até 29 centímetros e meio. Já as fêmeas, elas são um pouco menor. Elas vão de 22 centímetros até os 25. E também descobri que eles podem pesar de 60 a 98 gramas. Com essas descobertas que eu fiz, mais o texto que eu li sobre um texto informativo, eu consegui fazer uma ficha técnica. Olha só, eu montei aqui, ó, o nome do animal, o pássaro chechel, onde ele vive. Eu coloquei qual o seu tamanho, né? Coloquei também a cor dele, são informações importantes. Coloquei o que ele come e também uma curiosidade ou algo diferente. Então, ó, eu fiz uma ficha técnica com as principais informações do pássaro chechel. O nome dele, chechel, vive no Brasil. O tamanho varia entre 22 centímetros até 29,5, né? Porque aí pega a fêmea e o macho. A cor dele, a gente viu lá no começo que ele é preto e amarelo. Ele tem as penas pretas e amarelas. Come frutas. E o que é importante, uma curiosidade que ele tem, é que ele faz o ninho dele nos rios em forma de sacos, que para proteger os seus ovos, ele escolhe fazer perto dos formigueiros e dos vespeiros, para proteger os ovinhos dele, certo? Então, ó, resumindo, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que um texto informativo ou um texto de informação científica são aqueles que têm a intenção de informar fatos pesquisados e científicos. Então, são aqueles fatos assim, ó, verídicos, são coisas verdadeiras, tá certo? Não são histórias inventadas, tá? São fatos reais, investigados, comprovados cientificamente, tá certo? E para isso existem os pesquisadores que fazem as pesquisas para comprovar mesmo que o que eles estão escrevendo é realmente verdade. Normalmente, o texto verbal, como a gente viu lá no comecinho, ele apresenta um título, porque a gente precisa saber o que é que a gente está lendo. A informação, né, que é o corpo do texto, e geralmente esse corpo do texto ele vem acompanhado por uma imagem, tá? Por uma imagem que é para a gente compreender. Tá falando ali do pássaro chechel, mas eu nunca vi um pássaro chechel, então é importante que tenha lá a figurinha do pássaro chechel para eu saber do que é que se trata, ok? Ó, agora eu vou deixar um desafio para vocês, tá certo? Eu fiz uma ficha técnica, tá? Do chechel. Eu mostrei para vocês a ficha técnica do chechel. Agora eu quero que você escolha um animalzinho, pode ser um pássaro, pode ser um peixe, qualquer animal que você queira. Então, você vai preencher sua ficha técnica. Você vai colocar o nome do animal, onde ele vive, qual é o tamanho dele, qual é a cor, o que é que ele come e uma curiosidade ou algo diferente sobre ele. Você vai escrever no seu caderno, você coloca a data que você está fazendo a atividade e mostra lá para a tua professora, tá certo? E na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso desafio, ok? E por hoje é só. Obrigado a todos e até a próxima aula.